Então, o título dessa pregação é O Altar de Cristo, e eu quero encerrar hoje a carta de Hebreus. Vamos lá, queridos, a partir do versículo 1. Seja constante o amor fraternal. No grego, Filadélfia, que vem da palavra filéu, que é o amor entre amigos, mas aqui o termo Filadélfia utiliza mais a questão do amor como família. Então, o autor de Hebreus, ele está literalmente nos chamando de família, de irmãos. E ele fala desse amor que nós temos que ter de um para com os outros, como família, como irmãos que somos. Amém? Irmãos brigam? Brigam. Mas deixam de ser irmãos porque brigam? Não. Amém? Sim? Oh. Versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Então, a palavra hospital, inclusive, vem da palavra hospitalidade. Eu estava dando uma olhada nessa palavra, né, filonexia, que é de onde se origina a palavra hospitalidade, que é de onde origina a palavra hospital, significa amor aos estrangeiros, hospitalidade. Então, os primeiros hospitais, o que eles eram? Eles eram lugares onde eram recebidos os estrangeiros, os pobres e também as pessoas doentes. Obviamente que hoje os hospitais eles têm um outro formato. Um hospital não é um hotel, né? Não é hotel, ele não é um albergue, mas hoje é focado naqueles que estão doentes. Então, o hospital vem de hospitalidade por causa disso, que os primeiros hospitais eles eram praticamente um lugar de passagem, um lugar onde as pessoas vinham para se hospedar, alguns eram doentes e tudo mais. Então, Romanos 12, 13, Paulo ele também fala assim, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, a ideia era de que a nossa casa, aonde a gente habita, tinha que ser esse lugar de acolhimento, tinha que ser esse lugar de abraçar aqueles que são pobres, e tinha que ser um lugar também de cura. Então, essa é a ideia, um lugar onde as pessoas vinham para encontrar esse hospital que é a nossa casa. Então, não sei quantos que gostam de receber pessoas em casa. Eu gosto de receber pessoas em casa, só não gosto quando elas vão embora, porque deixa uma sujeira desgraçada lá em casa, e aí eu que tenho que lavar a louça, limpar a casa, né? Vocês sabem, né? Então, assim, a hospitalidade é uma coisa assim maravilhosa, né? Eu gosto de ter gente em casa, gosto de ir na casa das pessoas, então eu gosto de estar juntos. Então, hospitalidade é uma coisa que a Bíblia também nos exorta e nos orienta. Aí o apóstolo ele fala também que alguns, sem o saber, acolheram anjos. Isso é interessante, ele vai se basear naquelas histórias veterotestamentárias, por exemplo, quando Ló estava lá em Sodoma, né? Estava lá e os anjos vão lá e entram na casa dele, quando Abraão também recebe os anjos. Então ele vai falar isso, que alguns, sem saber, receberam anjos em sua casa. No verso 3, lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que os estivessem sofrendo no corpo. Alguns olham para esse texto de Hebreus e acham que o autor está falando de um cadeião, né, normal, de pessoas que cometeram crimes e que estão presas, né, como se o autor estivesse falando para a gente se lembrar destas pessoas. Ainda que eu acho louvável ministérios em prisão, pessoas que vão nas cadeias pregar o evangelho, levar de alguma forma o evangelho para essas pessoas, isso é louvável, sim, mas não é disso que o autor está falando. O autor está falando daqueles da igreja que haviam sido perseguidos e por causa do evangelho estava sendo preso. Porque ele fala isso lá em Hebreus, no capítulo 10, nos versos 32 e 34. Ele fala assim: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados.
Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então ele está falando disso. Lembre-se daqueles que estão sofrendo perseguição. Então, quantas vezes durante a semana eu oro pelos países perseguidos, pelos missionários que estão no mundo sendo perseguidos? Semana passada nós estivemos aqui no culto, o Bruno. O Bruno, ele é um missionário da Jocum que hoje está num país, não vou falar para não, né, a gente não, são informações que a gente não pode expor, mas ele estava aqui, ele está num dos países mais perigosos do mundo para um cristão. Na verdade, a região que ele está é conhecida como o cemitério de missionários, porque realmente os missionários que vão para lá, uma grande parte acaba sendo martirizado, sendo assassinado, especialmente por budistas ou islâmicos. Quando a gente fala budista, as pessoas falam, capaz, um budista, o cara fica zen o dia inteiro. Não, são budistas mesmo. Pessoas que pegam e matam cristãos lá nesse lugar. Quase que eu falei o lugar. Mas, então, ele estava aqui. E o interessante dele é que ele estava com a esposa e 2 filhos. Eu pensei, cara, isso é coisa de gente maluca. É de gente que tem, de fato, um chamado. Amém? Chamado, porque com a família, com os 2 filhos, e estar vivendo nesse lugar, debaixo de um perigo iminente, qualquer momento ele pode ser descoberto e um muçulmano ou um budista pode chegar e assassinar ele e toda a sua família. E ele está lá. Então ele estava no Brasil, daqui a uns dias está voltando assim. E ele fala assim numa tranquilidade assustadora, né? Chega realmente a desafiar a gente a pensar sobre isso, né? Pensar sobre isso. E essa questão de missões, muita gente fala assim, Jesus já está voltando, né? E existe uma das coisas que implica na parousia, na volta de Jesus, que Jesus ele fala assim, quando o evangelho for pregado em todo o mundo, aí virá o fim. E aí o problema teológico é que se Jesus está falando todo mundo, literalmente todo o mundo, para todo mundo, literalmente. Se é para todo mundo, literalmente, nós estamos muito longe disso acontecer. Porque 43% da população da Terra nunca ouviu falar do Evangelho. Então, nós estamos muito longe. Então, não adianta festejar. Jesus está voltando. Uma estrelinha cadente caiu ali. E a lua ficou esquisita. Jesus está voltando. Não, não está voltando. Se o Evangelho for para pregar para todo mundo, literalmente, nós estamos muito longe disso acontecer. Provavelmente, todos vocês morrerão e Jesus não voltará. Só eu que vou ser arrebatado, então não verei a morte. E aí ele continua dizendo assim, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, o autor está terminando a carta dando essas orientações para a igreja, né? Então, ele fala lá, olha, de hospitalidade, e aí ele vai falar agora com relação ao casamento, olha, cuidado com aquilo que entra no teu casamento, né? Nós que vivemos nessa pós-modernidade, nessa geração de internet para todos os lados, onde nós temos livre acesso, né, a toda a informação boa e também toda a informação lixo possível de todos os lados. Então, nós temos que cuidar do nosso casamento, até mesmo nas questões que muitas vezes vêm lá de fora para tentar influenciar a minha conduta dentro do casamento, né? Eu estava conversando com os casais na semana, foi sábado retrasado, né? Falando sobre essas questões também que envolvem o casamento, que muitos pensam que, por ser casado, pode tudo dentro de 4 paredes, e não pode. Não é verdade isso. Não pode tudo dentro de 4 paredes. Há coisas delimitadas pela Bíblia em relação à sexualidade do marido com a esposa. Amém? Não é porque é casado que vale tudo. Não, não vale tudo. Certo? Não vale tudo. Tem coisas que não podem ocorrer dentro de um casamento. Certo?
e que a Bíblia, então, nos orienta. E aí é isso, o autor está dizendo assim, que a gente tem que honrar o casamento, honrar essa aliança que você tem com o seu cônjuge, né? Então, até eu indico, mais uma vez, né, o livro do Francis Chan, que é o livro que a gente está trabalhando com os casais, que é Eu e Você para Sempre, o casamento à luz da eternidade. É do Francis Chan, eu esqueci o nome da esposa dele. Esqueci o nome da esposa dele. Foi ele e a esposa que escreveram esse livro. Para mim, o melhor livro sobre casamento que já foi escrito. Então, quem puder, leia, né? Os casais já estão sendo ministrados, mas aqueles que não estão podendo ir nos encontros, tentem adquirir esse livro, comprar, ler. É um livro realmente que transforma o casamento. Eu posso falar que ele transformou o meu casamento. E eu já tinha lido, olha, gente, uma par de livros, né? E esse livro realmente mudou a minha forma de ver o casamento e, olha, melhorou, posso dizer que quase que 100%. Certo? Então, eu indico, vale a pena. É um livro que nos confronta a forma como nós criamos nossos filhos, confronta a forma como a gente, muitas vezes, enxerga também o casamento, né? E deixa de pensar em outras coisas que são mais importantes do que o casamento. E que, muitas vezes, o colocar o casamento no seu lugar indevido é muito prejudicial, e que a gente tem que colocar o casamento no seu lugar devido. Obviamente que ele não é uma coisa contra o casamento, não estou dizendo que você tem que largar o teu casamento, tratar o teu casamento como uma coisa, como uma porcaria. Do contrário, ele até fala que o nosso casamento melhora quando a gente coloca a prioridade número 1 da nossa vida, que é o Senhor. Amém? Amém, queridos? Então, pessoal que não tem ido, né, se desperte, está lá, tem sido uma bênção, um tempo muito bom de compartilhamento dos casais, está sendo uma bênção. Então, todos os casais da comunidade estão convidados. Amém? Se não, também que se lasque. Versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Daí essa palavra ali, ó, amor ao dinheiro, ali no grego vai ser a palavra avareza, né? Então, o que o texto está dizendo? Que você tem que trabalhar, né? Você tem que ter dinheiro, obviamente, para sobreviver. Você não pode ter esse amor ao ponto de ser uma pessoa avarenta, né? Que tem um apego excessivo ao dinheiro ou às riquezas. E o que eu diz por apego excessivo? É que, devido a esse apego excessivo ao dinheiro, o cara vira o tio Patinhas, né? Você lembra desse personagem, tio Patinhas? Quem conhece tio Patinhas? Vocês são velhos, então. Porque o Gabriel, acho que nem sabe do que se trata. Tio Patinhas é aquele jeito, né? O cara multimilionário, bilionário, dinheiro que não acabava mais, mas o cara não tinha uma moeda que ele dava para alguém, né? Nada saía das mãos dele. Então, a pessoa que tem apego ao dinheiro, desse modo avarento, não consegue praticar a generosidade, tornando-se uma pessoa mesquinha. Então, é isso que o autor está combatendo. Ele não está falando que você não pode lutar pelas suas coisas, né? Só não pode isso dominar a tua vida, ao ponto de que você fique cego, somente a tua vida importa e mais de ninguém, né? Amém, certo? Eu não sei porque eu estou falando para um bando de pobre, mas tudo bem, né? Quem sabe um dia. Versículo 6, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que pode me fazer os homens? Então, há essa confiança. Por que o cara não pode ser avarento? Porque ele tem que confiar que Deus vai providenciar tudo para ele. Ele não pode se apegar ao dinheiro ao ponto de não querer repartir o que ele tem com os outros, ajudar os outros, certo? Porque ele tem que confiar que Deus é aquele que o abençoa, Deus é aquele que o protege, Deus é aquele que o guarda. No verso 7, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então, essa coisa, né, que muita gente hoje tem dificuldade
com liderança, não consegue se submeter com liderança. Eu já contei várias vezes, e vou falar mais uma vez, de um exemplo que eu tive no seminário, que eu tinha o deão do seminário, né, o diretor do seminário. Ele era um cara assim que, eu não sei se ele tinha algum problema de dupla personalidade, alguma coisa nesse aspecto. Mas, às vezes, nós estávamos almoçando, todos os seminaristas, numa mesa, e ele começava a contar piadas, né? E todo mundo ria, né? Se divertia, tal, terminava o almoço, beleza. No outro dia, ele chegava com a cara meio fechada. Sentava, e aí, as pessoas acostumadas com o ambiente da brincadeira, alguém fazia alguma piada, alguma brincadeira. E ele dava um tapa na mesa, assim, na frente de todo mundo. Falava, eu não admito brincadeiras na hora do almoço. Daí todo mundo, ué. Né? Ué. E aí todo mundo quietinho. Né? Uma vez eu estava jogando vôlei, mas vôlei de macho, tá, gente? Vôlei hétero. Estava jogando vôlei e aí eu precisei sair para atender uma pessoa, só que eu não pedi permissão para ele, nem sabia que tinha permitido permissão, né? E ele me chamou a atenção, mas ele gritou comigo na frente de todo mundo, né? E eu, na hora, assim, subiu o sangue, assim, cara, eu olhei para ele, assim, cara, daí eu escutei claramente o Espírito Santo falando para mim assim, calma, ô boizinho, quieto. Eu baixei a bola, assim, cara, entrei na quadra de novo, assim. Então, assim, a minha turma começou, acho que com 25 seminaristas. Dos 25 seminaristas, se formaram 5. Porque se você falasse qualquer coisa, se ele falasse, ó, vai lá agora, você mais, arruma tuas malas e suma daqui. Daí, uma vez, ele sentou com a gente e falou assim, ó, você sabe por que eu faço isso? Porque líder que não sabe se submeter, não presta para liderar. Então, doeu. Foram 3 anos doídos sob a liderança dele. Difícil. Então, se eu conseguir me formar, foi porque, olha, tive que engolir muito sapo. Muito sapo. Então, isso, se submeter à liderança, as pessoas hoje, né, não acham que a igreja, todo mundo, né, entra naquela pira lá de Arão e Miriam e se revoltam, né, com os outros lá se revoltam contra os sacerdotes, e daí o que acontece? Deus vai lá e fulmina. Então, Deus sempre levou muito a sério essa questão da rebeldia, da insubmissão. Eu não estou dizendo que você tem que se submeter a todo o líder cafajeste, um cara, né, que literalmente vai e faz algo contrário a Deus, né? Obviamente você tem que obedecer a Deus e não esse tipo de coisa. Mas também não é assim a casa da mãe Joana, né? Que eu mando em mim mesmo, não me submeto a ninguém, só Jesus. Não é isso. Deus tem o chamado dos líderes, né? Coloca as pessoas na frente para estar trabalhando. É melhor do que os outros? Não, ninguém é melhor do que ninguém. Mas esse é o chamado, é o ministério dele, e nós temos que aprender a respeitar os líderes, respeitar as lideranças. Amém, queridos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Então, aqui ele está combatendo aquela ideia ainda que tentava permanecer na igreja, de colocar que certos tipos de alimentos os judeus não comiam, né? E agora queria impor também sobre os gentios que também não comessem. Ele falou assim, olha, gente, isso é tolice, isso aí passou, né? Era um contexto de deserto, onde eles tinham que tomar cuidado com alguns tipos de alimento realmente no deserto. Mas agora não, a coisa mudou, né? Então, tipo, comer carne de porco. Alguns ainda não comem carne de porco, né? Mas hoje uma carne de porco é uma carne saudável, né? É uma carne limpa, uma carne criada, um animal é criado com vacina, com toda a higienização, né? Tem uns porcos criados em chácara que eu não como, né? Eu tenho até medo de comer, mas tem uns porcos que são criados realmente, né, num matadouro diferente, né, criado de forma diferente, tal. Mas é isso daí. Amém? Era diferente, né? Antigamente a gente tinha que tomar um cuidado quando ia comer carne de porco por causa da tênia, né?
Tênia, né? Tênia. Como é que é o nome dela? Não, tem um outro nome. Lombriga, não. Solitária? Era Solitária o nome? Solitária, né? Oi, o troço, rapaz, uma vez eu vi num vidro um negócio, tinha não sei quantos metros o negócio, imagina um negócio daquele dentro da gente, misericórdia. Eu conheço uma pessoa que ela tem ovos de tênia na cabeça dela. Só que não se reproduziram, ficaram lá, os bichinhos morreram. Graças a Deus, imagina a minha cabeça. Minha cabeça cabia, mas na cabeça dela cabia 2 tênias aqui, né? Uns 20 metros cada uma. Então ele está falando disso, desses falsos ensinos. Olha, toma cuidado com essa gente que fica insistindo com esse tipo de coisa, trazendo para a igreja, tentando privar a graça, trazendo esse tipo de legalismo, essas coisas fundamentadas em alimentos, em guardar dias, isso e aquilo. Toma cuidado, isso é um falso ensino. Já passamos disso. Agora é a graça que nós estamos vivendo. E não tem nada a ver mais com isso, é outra coisa. É uma coisa em Cristo Jesus. Não diz mais respeito a certos comer, guardar dias, etc. E aí ele vai falar, no verso 10, ainda falando sobre essas questões, nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. E isso tem a ver lá com Levíticos, né? No capítulo 6, nos versos 24 e 26, diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, que seriam os 2 sacerdotes, né? Arão, o sumo sacerdote, e ele tinha os 2 filhos que eram os sacerdotes. Esta é a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer ao animal o comerá em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Então, o animal era levado dentro, o sangue do animal era levado dentro do Santo dos Santos. Mas o animal, ficava sobre o altar e os sacerdotes comiam esse animal. Eles podiam comer desse animal. Então, ele está falando o seguinte: eles participavam desse altar. Mas agora ele está dizendo que nós participamos de um outro altar. E eles não têm o direito de comer nesse altar. Mas nós temos o direito de comer nesse altar. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. E aí eu acho interessante, né? Porque o chamado aqui de Hebreus é que assim como Jesus sofreu fora do altar, a gente também tem que sair dessa vida protegida e ir enfrentar os desafios que é o Evangelho. Como o Bruno está enfrentando, né? Vai lá para aquele lugar todo perigoso para enfrentar o perigo de vida. E às vezes nós vivemos aqui num lugar absolutamente livre para pregar o Evangelho e a gente não faz isso. A gente não prega, a gente tem medo de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Quando a gente não deveria. Nós não deveríamos ter vergonha ou medo de pregar o Evangelho. Faz quanto tempo, querido, que você não fala de Jesus para alguém? Está no ônibus ali, senta alguém do lado, né? E fala para a pessoa: olha, o Evangelho. Quanto tempo faz? 14, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Amém? Aí ele fala isso, fala: olha, não tenham medo, porque a gente não busca cidade aqui nesse mundo, a gente não busca fundamentar a nossa vida nessa existência desse mundo. A nossa vida está toda ela projetada, nós somos peregrinos nesse mundo, voltamos a nossa mente para Jesus, porque nós queremos morar com Jesus, nesse lugar que Ele foi preparar para a gente, né?
Muita gente acha que a gente vai morar na terra de volta. Não, não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho não diz isso. O Senhor Jesus falou muito claramente: vou preparar lugar, voltarei para vos buscar. Alguns entendem: fui preparar lugar, voltarei para buscar, vou levar e depois trago de volta. O Evangelho não diz isso. E a Bíblia fala que o nosso encontro na parousia vai ser com Ele nos ares. E alguns falam, tem a cara de pau de falar assim, que vai ser nos ares para você voltar para a terra de novo. Então, tipo assim, body jump, né? Você pula, alcança Jesus, não, volta para a terra, volta de novo para a terra. Então, esse é o entendimento escatológico de muita gente, e é absolutamente equivocado, porque em nenhum lugar da Escritura diz isso. Diz que nós habitaremos a Nova Jerusalém, Deus habitará com os homens, ok, tudo certo. Mas não diz que vai ser na terra. Do contrário, a Bíblia fala o seguinte: que todos os elementos se desfarão pelo fogo, tudo será destruído pelo fogo. Em nenhum lugar fala que a terra vai ser restaurada. Que depois que tudo for devastado pelo fogo, os elementos forem devastados pelo fogo, nenhum lugar fala que vai voltar a nascer plantinha, que os animais vão ser recriados novamente nesse mundo. Nenhum lugar das Escrituras diz isso. Amém? O texto que nós estivemos lendo semana passada de Apocalipse, né? Quando estão todos diante do Cordeiro, está o trono de Deus ali, está o Cordeiro Santo e está o Pai assentado no trono. E aí o texto fala que todos os 24 anciãos se prostram. Todas as miríades de anjos, arcanjos, serafins e querubins se prostram diante dele. Todos os santos se prostram diante dele. Daí fala que toda a criatura debaixo da terra, no mar, no céu, em todos os cantos, todos se prostram diante do Cordeiro e o adoram. Aquele que está sentado no trono. Aleluia. Não tem nada a ver com terra isso. Amém, queridos? Certo? Amém? Deus podia fazer 2 tipos de céu. O céu para aqueles que, né, almejam ir para o céu, a cidade celestial, o terceiro céu, a habitação de Deus, estar com Ele para sempre, e aqueles que querem continuar morando na terra. Né? Aí fica aí na terra. O que oferecemos neste altar? Como o autor está falando que aqueles não têm parte no altar, nesse altar, eles não podem participar desse altar, e nós podemos participar desse altar, o autor vai falar o seguinte, a partir do verso 15. O que nós oferecemos nesse altar? Então, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o que é um sacrifício de louvor? É literalmente louvar, é adorar a Deus. Adoração é o estilo de vida. O povo que gosta de mistificar as coisas. Não? Porque daí o cara, como é um estilo de vida, aí ele acha que adoração é a forma como ele vive. Não, queridos, adoração é literalmente você se prostrar e adorar a Deus, que nem os querubins, os serufins fazem o tempo todo. Eles se prostram diante de Deus e declaram: santo, 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 santo é o Senhor. Isso não tem nada a ver com você estar caminhando na rua, com você ir tomar banho, com você sentar na frente do sofá, assistir televisão. Isso não tem nada a ver. É adoração, é louvar a Deus com os lábios. É isso que o texto está falando. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Esse pessoal que muitas vezes está na igreja, né? Lá na Gólgota antiga, lá eu tinha uma raiva. Quando eu olhava lá de cima do púlpito, lá, a gente tocando lá, aí os caras faziam assim, os caras se encostavam lá na parede, lá atrás, assim, com o pezão na parede, ficavam assim. Louvor comendo solto ali, a igreja adorando a Deus, e o abençoado lá atrás, assim. Entendeu? O momento em que ele deveria estar prostrado diante de Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, ele não fazia isso. Mas daí quando vai tocar com a banda dele, querido, aí ele agita o cabelo, ele pula, aí ele quer que todo mundo venha para frente e agita na banda dele. Para ele, sim, para Jeová, não.
Ele quer adoração, mas quando é para Deus, ele não quer. Entende? Então, louvor e adoração é isso. São lábios, com a boca. E esse é um sacrifício. Então, eles não podem adorar a Jesus. Nós podemos estar na presença dele e adorá-lo. No verso 16, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, isso também é sacrifício. Fazer o bem e repartir com os outros o que você tem. Amém? 17. Obedeçam a seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como que devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. No verso 18 ele diz: orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Então, aqui, a partir do verso 19, lembra lá na primeira pregação, quando eu falei sobre a questão do autor dessa carta, do mistério que é, porque ninguém sabe dizer com absoluta certeza quem foi o autor, que existem desconfianças. Tertuliano dizia que era Barnabé que escreveu essa carta. Outros afirmavam que tinha sido Apolo, outros que tinha sido Priscila, uma mulher quem escreveu, por isso que não tem a assinatura, porque a palavra de uma mulher naquele contexto não teria peso, não seria respeitado, não seria acolhido. E alguns acham que foi alguém que escreveu em coautoria com o apóstolo Paulo. E a partir do verso 19, vai começar a apontar algumas palavras, algumas coisas, algumas informações que parece apontar para o apóstolo Paulo como o autor dessa carta. E dois pais da igreja afirmavam que Paulo tinha sido o autor da carta aos Hebreus, que foi, cadê o nome deles aqui? Clemente de Alexandria, que viveu no 2º século, e Orígenes, que também viveu no 2º século. Tanto Clemente de Alexandria quanto Orígenes eram dois apologetas da fé, ali no 2º século, e eles defendiam com unhas e dentes que tinha sido o apóstolo Paulo que tinha escrito o livro de Hebreus. Então, algumas informações que eu vou falar aqui apontam para isso, que talvez realmente seja o apóstolo Paulo. Especialmente no verso 19, quando ele fala assim: particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Quem que estava preso, queridos? O apóstolo Paulo. Certo? Então, o apóstolo Paulo, ele fala isso, ele falava isso, o desejo dele de que ele fosse liberado para que ele pudesse voltar para ministrar na igreja. Então, isso aponta que talvez tenha sido o apóstolo Paulo que tenha sido o autor desta carta. Depois, no verso 20, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. E aí ele vai falar umas coisas muito lindas aqui. Ele vai falar: os aperfeiçoe. A quem ele está delegando a tarefa de aperfeiçoar a mim e a você? A quem? O Deus de paz. O nosso Deus. Então, é uma tarefa minha ou uma tarefa dele? É uma tarefa dele. Ele é quem nos aperfeiçoa. Não somos nós que nos aperfeiçoamos. É ele quem nos aperfeiçoa. Então, o texto continua dizendo: os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele. Olha que coisa tremenda. A gente precisa que Deus nos ajude a fazer a vontade dele. Porque se Deus não nos ajudar a fazer a vontade dele, a gente não consegue fazer a vontade dele. Desde Gênesis até chegar em Cristo Jesus e a revelação da graça por meio do apóstolo Paulo, fica evidente que
que a humanidade, o ser humano, é incapaz de fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus por si mesmo. Nós não temos tal capacidade. Do contrário, a gente se tropeça, a gente só faz burrada, a gente escolhe sempre o contrário. Olha, todos nós, se estivéssemos lá no Éden, sem saber das consequências do que teria acontecido, todos nós teríamos nos lambuzado com aquela porcaria daquela árvore do Satanás que foi colocado lá. Entendeu? Porque a gente é igual. A gente conhece a graça, a gente conhece Jesus. E a gente deixa de fazer burrada por causa disso? Não. Lembra quando eu falei lá atrás, lá numa das pregações, que eu não creio que a terra foi o projeto de Deus? Que aqui foi o projeto final de Deus? Por várias razões. Uma das razões é a questão da reprodução dos seres vivos, que a terra não comportaria a reprodução dos seres vivos de modo eterno, sem que existisse a morte. Então, a Bíblia ela aponta que a terra, desde o início, era para ser um lugar de peregrinação, um lugar de passagem. E que o plano eterno de Deus sempre foi a Nova Jerusalém, a vida eterna, a presença de Deus. Amém? Certo? Porque só de coelhinho, né, Deus não precisava criar outros bichos, só coelho. 1000 anos, acabou a terra. Né? Aí Deus tinha que matar com um dilúvio, daí cria, sei lá, rato. Né? Só rato. Né? Certo? Oh, cara, só a minha tia, ela teve 22 filhos. Só a miserável acabava com a terra em 1000 anos. Imagina essa velha dando cria cada ano, cara. Hein? 22 filhos, cara. E sabe quando ela parou de ter filho? Humor trágico agora. Porque ela morreu. E ela morreu num parto, de verdade. Ela morreu no 22º filho dela. Eu posso falar porque é minha tia, vocês não podem. Mas é verdade. Então, assim, eu fico imaginando como é que seria a Terra, cara, sem a existência da morte, né? Então, é impossível. Então, isso aponta que a Terra nunca foi o projeto final de Deus. E o projeto final de Deus sempre foi Cristo Jesus e a vida eterna na Nova Jerusalém. Então, os aperfeiçoe em todo bem para fazer a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, ele precisa operar em nós para que a gente possa fazer o bem. Então, aquela máxima, né? Todo bem que eu faço é fruto da graça de Deus na minha vida. Todo mal que eu faço é fruto do meu pecado, das minhas escolhas estúpidas. Não é lindo isso? Saber que a gente não tem glória nenhuma. Nós não temos nada do que chegar diante do céu e se gabar diante de Deus. A gente só pode entrar assim, o rabinho no meio das pernas, assim, bem mansinho, bem pianinho, diante dele, e dizer, obrigado, porque você me salvou. Porque eu não merecia absolutamente nada daquilo que vem das tuas mãos. Obrigado porque você me salvou. Aleluia. É tão libertador isso, queridos, a gente não depender de nós e depender totalmente dele, não é? Ou não é? Tem gente que não consegue lidar com isso. Precisa ter, de alguma forma, a sua parcela no processo salvífico, ao invés de simplesmente confiar absolutamente na total salvação que vem do Senhor Jesus nas nossas vidas, que diz que a obra que o Espírito Santo começa, ele irá completá-la. Ou ele é falha? Vocês acham que o Espírito Santo vai falhar com a gente? O Espírito Santo não é Deus? Amém? Amém? Então, irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Quero que saibam, aí mais uma coisa que vai apontar para o apóstolo Paulo,
Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Então, o autor está esperando a visita de Timóteo, e todos sabem que Timóteo era um filho na fé de Paulo, era alguém que Paulo gerou durante as suas viagens missionárias, e Timóteo se tornou um dos presbíteros da igreja. A última carta que Paulo escreveu, quando ele estava preso, foi para Timóteo. A segunda carta de Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E aí, na última carta, no capítulo 4, no verso 22, olha o que Paulo fala. Procura vir antes do inverno. Então, se ele chama Timóteo para que Timóteo vá até ele, e ele estava preso, Paulo, é interessante que quando o Atos está terminando, lá no capítulo 28, se eu não me engano, ele chega em Roma, e aí ele fica preso na casa. Ele aluga uma casa, o texto fala que ele aluga uma casa, e ele fica morando nessa casa, e fica um soldado morando junto com ele, cuidando dele. E dentro da casa dele, ele recebe judeus. Daí fala que uns dias depois, ele recebe vários judeus, e ele começa a pregar o evangelho para esses caras. Eram judeus que estavam lá em Roma. E aí tem um reboliço todo, porque os caras já tinham ouvido falar do apóstolo Paulo, e muitos deles têm dificuldade em entender as coisas que Paulo estava falando. Então, alguns se convertem, outros não se convertem. Mas, enquanto Paulo está ali, ele fica mais ou menos uns 2 anos preso ali, na casa dele, ele recebe as pessoas na casa. Então, o texto fala que ele discipula essas pessoas, ele prega o evangelho. Muitas pessoas vão estar na casa dele para ouvir do evangelho. Então, essas pessoas tinham acesso ao apóstolo Paulo. Ainda que ele estivesse preso, ele estava preso dentro de casa. Por isso que as pessoas podiam ir até ele. Pessoal, que legal, cara. Estar ali, poder sentar nos pés do apóstolo Paulo, cara, e ouvir ele, da boca dele. Já pensou, cara, discutir Romanos 8 com o apóstolo Paulo, né, cara? Já aí, Paulo, explica para nós esse negócio de predestinação aí. O que você está querendo dizer com isso, cara? Explica para nós aí, cara. Né? Se pudesse voltar no passado, assim, sentar diante dele e falar, explica para nós essas coisas aí. Porque o apóstolo Pedro falou que é confuso o que você fala, que ele não consegue entender, entendeu? Porque ele é pescador, ele é burrinho, não tem muita cultura, entendeu? Daí vem você aí, cara, cabeção, fariseu, né? Criado aos pés eu ia falar de Galadriel, eu ia falar. Quase que eu falei, aos pés de Galadriel, aos pés de Gamaliel. Né? O cara era um mestre, né? E as pessoas não entendiam aquela revelação que ele recebia da parte de Deus. Então o texto fala, o autor está falando que ele está esperando a visita de Timóteo. E Paulo, na sua última carta, também fala que está esperando a visita de Timóteo. Então, isso também aponta da possibilidade de que seja o apóstolo Paulo. E aí, mais uma coisa que vai ser falado no versículo 24. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. E aí ele fala, os da Itália lhes enviam saudações. Quem estava preso na Itália? O apóstolo Paulo. Porque Paulo estava preso em Roma, e Roma fica na Itália. Ele estava preso. Então, tudo isso indica que talvez tenha sido, de fato, o apóstolo Paulo. Alguns falam assim, mas por que ele não escreveu, então, apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo era um cara perseguido por muitos judeus. Muitos judeus perseguiam o apóstolo Paulo. Alguns vão falar que ele usa muito do ritualismo do Antigo Testamento, e isso não era uma característica do apóstolo Paulo. Mas só o apóstolo Paulo tinha um propósito de escrever uma carta, porque as demais cartas não tinham essa direção. Se ele tinha uma carta destinada a tratar as questões da lei do Antigo Testamento de um modo mais ritualístico, propondo colocar Jesus acima de tudo isso, isso tem também uma característica paulina. Né? Eu não estou afirmando que é o apóstolo Paulo, mas parece que as coisas ficam muito evidentes de que foi ele quem escreveu isso. Tá? E aí, o último argumento é quando ele termina a carta dizendo, a graça seja com todos vocês. E aí o apóstolo Paulo era o único que assinava dessa forma.
das 13 epístolas, né, que Paulo escreveu, todas elas, ele termina com essa saudação. Então, eu vou falar porque vai ficar registrado. Romanos 16, 24, ele fala: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Ele vai falar praticamente as mesmas palavras em 1 Coríntios 16, 23, em 2 Coríntios 13, 14, em Gálatas 6, 18, em Efésios 6, 24, em Filipenses 4, 23, em Colossenses 4, 18, em 1 Tessalonicenses 5, 28, em 2 Tessalonicenses 3, 18, em 1 Timóteo 6, 21, em 2 Timóteo 4, 22, em Tito 3, 15, em Filipenses 1, 15 e Romanos 16, 24. As 13 cartas dele, ele termina: a graça seja com todos vocês. Então, isto deixa subentendido, parece apontar que foi o apóstolo Paulo quem escreveu a carta. Certo? Mas não sabemos, mas é o que tudo parece indicar. Conclusão, queridos, concluindo tudo isso do que nós vimos, primeira coisa, devemos nos amar como uma família de muitos irmãos. A segunda coisa, sejam hospitaleiros. Recebam as pessoas em sua casa. Faça da sua casa um hospital. Amém? Onde as pessoas possam encontrar cura, aconchego. Terceiro, orem pelos que estão sofrendo. Amém? Creio que muitos aqui oraram pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Orem pelos outros que estão sofrendo. É necessário que a igreja ore, tome ações, né? Eu estive essa semana com o Brunello no Renovo de Pastores, lá em Florianópolis, e foi muito legal que eu estive conversando com os pastores da Igreja Batista lá, que estão fazendo um serviço, um trabalho incrível lá no Rio Grande do Sul, incrível de verdade. Então, o testemunho que eu recebi da parte deles é assim, que as igrejas históricas, todas elas estão com as portas escancaradas, recebendo gente o tempo todo, fazendo cestas, marmita, entregando, limpando, né? Alguns pegaram leptospirose, mas estão lá na lama, limpando, né? O pastor Silas, ele falou assim que a primeira vez que eles foram, ele tá indo agora essa semana, acho que já foi, inclusive, a terceira vez que ele está indo para lá, com uma equipe, para limpar. Comprou lá luva, roupa, macacão, assim, os negócios, máscara, para limpar o lugar. Então, a primeira vez que eles foram, eu falei assim, que o cheiro de morte, assim, ó, terrível. Eles tinham que trabalhar. E as igrejas históricas lá, presbiteriana, batista, metodista, Assembleia de Deus, tudo com as portas escancaradas, recebendo gente. E tinha um tipo de igreja lá que não abriu as portas. Sabe quais? As neopentecostais. Todas as igrejas neopentecostais com as portas fechadas. Aquelas que só falam de dinheiro, de bênção, que se lasque a dor humana, que se lasque aqueles que precisam. As igrejas históricas estavam lá, ó, né, com suas portas abertas, a Igreja Católica também, né, com as portas abertas. Os centros espíritas com as portas abertas. E as igrejas neopentecostais, que falam toda essa coisa do fogo, da prosperidade, do amor, tal. Então é isso. Então, a obra da igreja, né, cara, como é importante, sim, os cristãos estarem fazendo isso, né, cara, não apenas orando, mas também estendendo a mão. Quarta coisa, honrem os seus casamentos e lutem contra a imoralidade sexual. Guardem os seus casamentos disso. Quinta coisa, não sejam avarentos. Amém? Não tenham amor ao dinheiro. O dinheiro tem que ser um servo nosso, não nós sermos um servo do dinheiro. Honrem seus líderes. Sétimo, cuidado com os falsos ensinos. Não vou falar nada. Vou falar uma coisa que mais deixa para lá.
Então, cuidado com os falsos ensinos. Então, eu fico pensando assim, cara, se os caras estavam ali, ó, Jesus tinha recém, né, subido, dá para ver ainda a fumacinha dele subindo assim, né? Já estava toda essa preocupação com os falsos ensinos. Eu fico imaginando hoje, que é um troço assim, para tudo que é lado. Então, cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com os meus falsos ensinos. Porque vocês têm que estar verificando na Bíblia aí, ó. Entendeu? Não é para você acreditar em tudo que eu falo. 101% sim, mas... né? E por último, queridos, ofereçam seus sacrifícios no altar de Cristo, louvando, fazendo o bem e repartindo com os outros as tuas bênçãos. Amém? E assim encerramos a carta de Paulo aos Hebreus.